Soltando a Língua, um bate-papo com especialistas sobre temas da fonoaudiologia. Olá, eu sou a fonoaudióloga Renata Pires, do Colégio Pedro II, e esse aqui é o Soltando a Língua. Hoje nós vamos conversar com a fonoaudióloga Renata Mouzini. Renata é mestre e doutora em Linguística, pós-doutora em Psicologia e professora da UFRJ. Seja bem-vinda, Renata. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada. É um enorme prazer poder compartilhar ideias e experiências mais uma vez com o Colégio Pedro II, que é uma instituição que eu admiro muito. Renata, hoje o nosso tema é compreensão de leitura. Afinal, qual a relação entre fluência e compreensão? Quem lê bem vai ter uma facilidade maior de compreender? Com certeza, no início do processo, é uma ligação totalmente interdependente. Então, o que é fluência de leitura? Fluência de leitura é saber ler corretamente. Se eu, por exemplo, leio uma palavra errada, depois vai ser mais difícil compreender o texto, principalmente se for uma palavra central em termos de compreensão. É a velocidade de leitura. Então, se eu leio rápido, eu tenho como lembrar de tudo que eu li. Se eu leio muito devagar, no fim, eu não consigo recuperar aquela informação. Então, fica muito difícil compreender. E também tem a expressividade, você conseguir ler com os pontos adequados, na pontuação de uma maneira geral, porque aquilo dá uma luz, uma musicalidade à leitura e também favorece. Então, se a pessoa não tiver essa precisão, a velocidade, a expressividade, o automatismo de uma forma geral na leitura, isso vai prejudicar a compreensão. Nós, fonos do Colégio Pedro II, estamos lotadas nos NAPNES, né? Que são núcleos de atendimento às pessoas com necessidades específicas, né? Nós atuamos em diversos segmentos: ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio ProEja. Eu, que atuo no Fundamental 2, né, consigo observar que, dentre as crianças e estudantes com baixo desempenho escolar, é muito comum essa dificuldade em compreender a leitura. Então, Renata, eu te pergunto, por que a habilidade de compreensão leitora ela é tão difícil? Por que pode ser tão difícil a gente entender a nossa própria leitura? Bom, passada a fase da fluência de leitura, que a gente acabou de conversar, vem uma parte mais nobre, digamos, da compreensão e exige múltiplas habilidades. Então, a gente tem que ter bom vocabulário, além de ler automaticamente. Ter bom vocabulário, a gente tem que entender como é que é a formação das frases, como elas se ligam, porque, por exemplo, um pois e um portanto, eles ligam frases, mas muda totalmente o sentido de um e de outro. Também tem a parte de monitoramento. Quando a gente não lê de uma forma linear. O texto, ele vai fazendo com que a gente crie hipóteses. Então, na hora da criação daquelas hipóteses, a gente não pode se perder nas nossas ideias. Se der alguma coisa errada na nossa hipótese, a gente tem que ser capaz de reler o que acabou de acontecer. Também tem a parte da linguagem figurada, que é considerada uma coisa simples para quem não tem dificuldade, mas linguagem figurada, entender metáforas, entender humor, podem ser habilidades extremamente complexas. Então, isso tudo e mais o conhecimento de mundo, que vai ser a base para essas habilidades e também para a inferência, que é a gente conseguir falar daquilo que não está explícito no texto, mas que a gente tem pistas que, comparando com nossa experiência de vida, nosso conhecimento de mundo, a gente vai conseguir atribuir sentido. Então, são muitas habilidades ao mesmo tempo que tem que vir de forma organizada. Por isso é tão difícil. Entendi. E, Renata, os alunos disléxicos, eles vão ter mais dificuldade em compreender a leitura por conta disso tudo que você já colocou para a gente?
Então, o aluno disléxico ele tem problema com a fluência de leitura. É o automatismo da leitura dele que está prejudicado. Ele pode ler de uma forma errada, né? Então a precisão vai estar prejudicada. Ele lê muito devagar, principalmente no início do processo, quando ainda não tem algum tipo de intervenção aí, e aí ele não consegue recuperar para poder colocar em prática a outra parte que eu falei, da função mais nobre. Mas é interessante porque o disléxico, ele tem aquelas habilidades de vocabulário, ele pode ter, de fazer inferência, de conhecimento de mundo. No caso dele, o problema é o automatismo da leitura. Por isso que quando a gente lê para eles, eles conseguem interpretar sem nenhuma dificuldade. Perfeito. Qual é o papel da memória nessa habilidade de compreensão de leitura? A gente tem vários tipos de memória diferentes. Então, vamos pensar uma de cada vez. A gente tem aquela memória de longo prazo, que é o que a gente vai formando ao longo da vida, e ela vai ser indispensável para a gente entender os novos acontecimentos ou novos conhecimentos que a gente está adquirindo durante aquela leitura. Então, é como se a gente não chegasse com a mala vazia. A gente já chega com uma mala cheia de experiências, cheia de conhecimento, e aqueles conhecimentos antigos, eles vão conversar com aqueles novos acontecimentos ou experiências que o texto está trazendo para a gente. Então, a memória de longo prazo, ela é bastante importante. E a gente também tem um tipo de memória de curto prazo que se chama memória operacional, que ela tem que ficar atuando ali durante o processo que está acontecendo. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai ler um texto, a gente lê primeiro palavras, aí frases, depois parágrafos, e depois a gente vai repetir o processo. Então, vamos pensar no nível da frase. Eu li várias palavras, eu tenho que guardar na minha memória operacional para dar sentido à frase. Aí eu guardo de novo ali na minha memória operacional. Aí eu entendo a primeira frase, eu entendo a segunda frase, eu entendo a terceira frase, e fechou o parágrafo, eu vou dar um significado àquele parágrafo e guardo na minha memória operacional. E todos os parágrafos vão ter esse processo, até que no fim do texto a gente vai conseguir pegar o significado de todos os parágrafos para dar um sentido total e interpretar o texto. Perfeito. E Renata, como é possível a gente melhorar a nossa compreensão leitura? Eu acho que o primeiro passo é ler. O segundo passo é aumentar nosso conhecimento de mundo, não só via leitura, mas através de filmes, experiências concretas. Pode ser visitando um parque, pode ser visitando um museu, pode ser vendo um teatro através da cultura e das artes. Tudo que a gente puder ampliar nosso conhecimento de mundo vai nos dando mais estofo para a gente poder entender o que aquele texto está trazendo. E também ter o automatismo de leitura, o exercício da leitura é importante, conversar com pessoas mais experientes sobre os textos, isso também favorece bastante a compreensão. Renata, nós, fonos, que trabalhamos com Fundamental 2 e Ensino Médio, desenvolvemos trabalhos, né, com a compreensão leitora dos estudantes, juntamente com os professores, né, são as oficinas de compreensão de leitura. Queria saber de você, quais outras atividades que os pais e os professores podem desenvolver para melhorar essa habilidade de compreensão? Então, eu sei que vocês fazem um trabalho maravilhoso aí, tanto na área da fonoaudiologia quanto os professores, né, de todas as disciplinas, além do português, que trabalha mais diretamente com esse assunto. Então, eu só vou falar de algumas atividades que talvez vocês já façam, ou talvez tragam novas ideias. Então, uma ideia que eu gosto muito é trabalhar com tirar a música de ouvido.
Porque quando a gente tira a música de ouvido, a gente trabalha de alguma maneira o processamento auditivo, a gente trabalha a fluência de leitura e de escrita de uma certa maneira, a gente vai ter que dar sentido. Música normalmente trabalha com rima, normalmente tem muitas metáforas, algumas têm uma história envolvida, outras não. Então, é uma maneira da gente trabalhar parte a parte da música, num trabalho que vem da base da leitura e pode ir até a parte mais difícil da compreensão. Uma outra atividade que eu acho que pode ser bastante interessante é um trabalho com palavras-chave ou textos lacunados. Então, se a gente pega um texto e a gente decide a cada 6, 7 palavras tornar aquela palavra desaparecida e colocar só uma lacuna no texto inteiro e pedir depois para a pessoa completar o texto com o que ela acha que faça sentido, aquilo faz um trabalho em termos de que a gente chama de microestrutura, ou seja, em termos menores do texto, de o que a gente poderia estar colocando naquele pedaço. Às vezes é uma palavra, que pode ser palavra-chave, e às vezes pode ser só uma preposição. Então, por exemplo, isso faz com que a gente raciocine sobre a estrutura daquele parágrafo e daquele texto. E isso nos torna mais conscientes de como é formada a nossa língua. Então, no fim do processo, aquilo pode facilitar a compreensão total também. Trabalha no menor para depois a gente chegar no texto maior. E também trabalhar com estilos diferentes de texto, né? O estilo de uma narrativa, que é a famosa história, que, né, todos falam que início, meio e fim, mas é que tem um acontecimento, tem complicadores, tem uma solução. Então, trabalhar também tornando consciente o que é o início, quais são os personagens, em que local aquilo está acontecendo, qual foi o problema central que foi o detonador, o que aconteceu em seguida por causa daquilo, qual foi a solução e como terminou o enredo completo. Na poesia, isso já é diferente. A poesia, dependendo do tipo de poesia, também tem uma variação. Então, conhecer, conseguir atribuir um significado, fazer uma interpretação de uma poesia, exige muito mais, né, do que entender os fatos de uma maneira síncrona. E assim por diante, um texto jornalístico, o que a gente vai precisar, entender o contexto que aquilo está acontecendo, qual é a novidade diante daquilo, o que pode ser transformado no mundo a partir daquilo. Isso também são dados que podem facilitar bastante. Perfeito, Renata. Obrigada pelas dicas. A gente vai se encaminhando agora para o encerramento do nosso bate-papo. Em nome de toda a equipe de fonoaudiologia do Colégio Pedro II, eu quero agradecer demais a sua participação. Foi um prazer ter conversado com você. Muito obrigada, Renata. Espero que tenha sido útil. Esse foi o Soltando a Língua, um trabalho da equipe de fonoaudiologia do Colégio Pedro II. Até o próximo vídeo.